E aí, seus caóticos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Teoria do Caos. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do que a gente vem fazendo ali nos últimos vídeos, já que a gente acabou o conteúdo de produto escalar. A sequência natural do livro do Paulo Winterle, que é a nossa bibliografia base, e também a sequência natural da maioria dos livros de geometria analítica, de álgebra vetorial, é, após produto escalar, introduzir o produto vetorial. Diferentemente do produto escalar, o produto vetorial ele é um produto entre dois vetores que gera um vetor como resposta. Futuramente a gente vai entender que, na verdade, não é um vetor que está sendo gerado. Essa construção do produto vetorial devolve para a gente um pseudo-vetor. Tá? Só que essas definições elas precisam de um arcabouço matemático maior para a gente poder trabalhar com vetores, pseudo-vetores, tensores. Então a gente não vai discutir isso por enquanto. O que acontece é que a própria definição de produto vetorial ela é uma definição que não é tão suave, vamos dizer assim, como a definição de produto escalar. Só exemplificando, quando eu defini para vocês produto escalar, eu mencionei que tinha duas formas de a gente definir isso, que era o produto escalar do ponto de vista algébrico e o produto escalar do ponto de vista geométrico. A definição algébrica, eu mostrei para vocês que num espaço de 3 dimensões, um vetor que tenha coordenadas em x, y e z, esse produto escalar ele seria um somatório do produto coordenada a coordenada. Ou seja, pega a primeira coordenada do primeiro vetor vezes a primeira coordenada do segundo vetor. Então, assim a gente definiu algebricamente um produto escalar. Essa definição, pessoal, ela é bem suave. Suave é um adjetivo que eu estou utilizando só para tentar exemplificar que, se eu for expandir os meus vetores para um espaço de dimensão 4, 5, n-dimensional, essa definição do produto escalar, ela facilmente passa para esses espaços. Se eu tiver um espaço de 4 dimensões, aqui eu simplesmente teria o 4v4. Quarta coordenada do primeiro, quarta coordenada do segundo. Para um espaço de 5 dimensões, eu adicionaria mais um termo, e assim sucessivamente. Então eu consigo, de forma tranquila, expandir o conceito de produto escalar para um espaço n-dimensional. Se aqui tivesse n dimensões, eu ia ter n termos nesse meu somatório aqui. Uma coisa que a gente viu também é que, partindo da definição algébrica, a gente consegue chegar na definição geométrica, que é onde saem as interpretações do que representa o produto escalar. Então a gente viu que o produto escalar entre dois vetores também pode ser definido como produto entre os módulos dos vetores e o cosseno do ângulo entre eles. Essas duas definições elas casam muito bem. Se eu tiver a definição algébrica de produto escalar, eu chego na definição geométrica e vice-versa. Essa definição geométrica, inclusive, nos ajuda a definir comprimentos e ângulos dentro de um espaço vetorial. Então, sempre que eu tiver o produto escalar definido dentro de um espaço vetorial, eu consigo definir distâncias, Por exemplo, se aqui for o produto escalar de u com ele mesmo, a gente já viu que vai dar módulo de u ao quadrado. Então, se eu pegar o produto escalar de um vetor por ele mesmo, eu tenho informações do módulo desse vetor. Então, eu tenho informações da distância, do tamanho desse vetor. E um vetor, ele pode ser visto como um segmento orientado de um ponto a outro no espaço. Então, se eu tenho dois pontos e eu defino um vetor entre esses dois pontos, se eu tenho um meio de calcular o módulo desse vetor, eu tenho um meio de calcular a distância entre dois pontos. E com a definição geométrica, automaticamente a gente tem a definição de ângulos. Então, se eu isolar o valor aqui do cosseno de θ, a gente vai ter que o cosseno de um ângulo é definido em termos do produto escalar e dos módulos dos vetores envolvidos. Então, de alguma maneira, o produto escalar me dá informações de medir distâncias e medir ângulos. Então, ele me dá informação sobre a métrica desse espaço vetorial que eu estou trabalhando. Então, o produto escalar é uma excelente ferramenta que a gente utiliza aí nos conhecimentos aí no ensino superior, por isso que a gente está estudando ele. Então, apesar de tudo isso, o produto escalar ele é definido dessa forma. Então, eu chego para vocês e falo, vamos definir o produto escalar desse jeito e vamos tirar informações do produto escalar. Com o produto vetorial vai ser a mesmíssima coisa, pessoal.
O produto vetorial ele vai ser definido como produto entre dois vetores, só que dessa vez ele vai te dar um vetor. Então, o nível de complexidade aqui já aumenta. Por quê? Porque toda vez que eu tenho um vetor, eu preciso definir o módulo desse vetor, né? Como é que é o tamanho desse vetor, qual que é a norma desse vetor. Eu também preciso definir a direção que esse vetor vai ter no espaço e o sentido, né? Toda direção me dá dois sentidos. Então, para eu definir um vetor de forma inequívoca, a gente já viu, a gente precisa de módulo, direção e sentido. Então, veja que o produto vetorial ele já é um pouco mais complexo do que o produto escalar. E a definição geométrica do produto vetorial ela é bem tranquila, mas a definição algébrica ela é uma coisa bem peculiar. Então, sejam os vetores U na base cartesiana, então ele tem uma componente x na direção do versor do eixo x, que é o versor y, ele tem uma componente na direção do versor do eixo y e uma componente na direção do eixo z. Digamos que agora eu tenho um segundo vetor aqui para fazer o produto, e esta é a definição do produto vetorial entre dois vetores. Veja a complexidade dessa definição algébrica. Eu pego a segunda componente do primeiro vetor vezes a terceira componente do segundo, subtraio da terceira componente do primeiro vezes a segunda componente do segundo, e isso vai me dar um valor, que é o tamanho, né, que é a projeção desse vetor na direção do eixo x. Então, essa composição me dá uma componente. Essa segunda composição me dá a segunda componente, e essa composição aqui me dá a terceira componente. Então, veja que, algebricamente falando, o produto vetorial é bem mais complexo do que o produto escalar. Então, o objetivo desse vídeo hoje é a gente trabalhar com a história do produto escalar e do produto vetorial, que é uma coisa que é meio que deixada de lado nos livros de ensino superior, principalmente nos livros básicos, né? Por que que o produto escalar é definido daquele jeito? Por que que o produto vetorial é definido desse jeito? De onde é que vem essas definições que, como qualquer definição, é um tanto arbitrária, mas aqui a arbitrariedade parece que passou dos limites, né? Então, por que que a gente trabalha com os vetores e geram produtos que têm essa cara, essa configuração, né? E qual é o significado disso? Então, pessoal, tudo começa, a história dos produtos escalares vetoriais, elas começam com o estudo dos números complexos, principalmente com um trabalho ali publicado em 1843 por este senhor aí, né, grande matemático e físico, William Hamilton. Na verdade, a história dos números complexos ela começa bem lá atrás, já no século XVI, com os trabalhos do Cardano e do Bombelli. Aí já ali no finalzinho do século XVIII, início do XIX, entram as figuras do Caspar-Wessel e do Argand. O Caspar-Wessel foi um dos primeiros a entender, né, os números complexos como rotações num plano. Né? Toda vez que eu pego um número complexo e multiplico pelo número imaginário i, eu estou executando uma rotação daquele vetor por um ângulo de 90 graus. Isso é uma das coisas que no ensino médio, inclusive, não é tão explorado, né? O poder de a gente estudar rotações num plano utilizando os números complexos. Toda a história de produto vetorial e produto escalar, ela tem o berço dentro dos quaternions, que foi a estrutura algébrica que o Hamilton criou. Tá? Então a gente vai estudar um pouquinho o poder dos quaternions para a gente poder entender de onde é que surgem essas definições. A gente vai acabar vendo que os quaternions eles têm uma relação direta com os números complexos. Né? Como eu já falei, tinha ali o Caspar-Wessel e o Jean Argand, né, no finalzinho ali do século XVIII, começo do século XIX, que publicaram seus trabalhos. Né? O Argand, inclusive, ele foi o que... Basicamente, ele pegou o trabalho do Wessel, ampliou e ajudou a difundir. Os trabalhos do Wessel não ficaram tão explícitos na época, e o Argand ele foi responsável por difundir essas ideias de que um número complexo ele pode ser visto como um vetor dentro de um plano complexo. Né? Para quem não lembra, no plano complexo, aqui no eixo das abscissas, a gente tem o eixo dos números reais, e no eixo das ordenadas a gente tem o eixo dos números imaginários. Qualquer número complexo ele pode ser visto como um ponto, né, do plano complexo, né, um ponto de coordenadas A e B. Né? Então ele é visto como sendo um par ordenado dentro do plano complexo. Então a distância da origem até o par ordenado gera um vetor. Né? Então a gente consegue determinar o módulo desse vetor,
que é conhecido como módulo do número complexo, e o ângulo que esse vetor faz com o eixo das abscissas, né, com o eixo dos números reais, a gente vai chamar de argumento do número complexo. É daí que sai a forma polar de um número complexo, né? Qualquer número complexo eu consigo representá-lo como um par ordenado, com uma soma em que existe um termo escalar, um termo real, e um termo imaginário aqui, né? A e B são números reais, essa é a parte real do número complexo, e essa é a parte imaginária do número complexo. Então essa é uma segunda forma de representar um número complexo. E existe também a forma polar do número complexo, né, que eu consigo relacionar o módulo do número complexo e o argumento, né, e o ângulo que ele faz com o eixo das abscissas. Então toda vez que, por exemplo, eu tenho esse número complexo a mais bi, se eu multiplicar esse número por i, eu vou gerar um outro número complexo, e esse número complexo ele vai ter uma relação com o vetor anterior rotacionado 90 graus. Já se entendia que o produto dos entes complexos poderia ser visto como uma rotação num plano complexo, e a ideia do Hamilton era expandir esse conceito de rotação para 3 dimensões. Então ele queria criar uma estrutura algébrica que fosse complexa, mas que representasse rotações num plano tridimensional. Foi nessa época que aparece ali, né, que dentro desse campo de complexo vem o príncipe dos matemáticos, né, o Gauss, né? E o Gauss ele provou em 1799 o teorema fundamental da álgebra, tá? E dentro desse contexto ele foi o cara que sistematizou os números complexos e suas operações como um conjunto fechado. Aqui a gente vai focar na igualdade de números complexos, né? Na soma de números complexos e no produto de números complexos. Se eu tiver aqui 2 números complexos, eles só serão iguais se as partes reais forem iguais e, simultaneamente, as partes imaginárias forem iguais também. Então, A e B só é igual a C e D se A for igual a C e, simultaneamente, B for igual a D. Então, essa é a condição para que 2 números complexos sejam considerados iguais. Quando eu vou para a soma, ou para a diferença, a soma ou a diferença de 2 números complexos ele vai ser o seguinte: eu vou somar separadamente as partes reais e vou somar separadamente as partes imaginárias. Né? Então eu vou gerar um número complexo. Então a soma é fechada nos complexos, porque a soma de 2 complexos gera um complexo. Né? E como é que gera? A parte real é a soma das partes reais individuais, a parte imaginária é a soma das partes imaginárias individuais. Então vocês podem estar achando, bom, isso é lógico, beleza. Só que, quando a gente vai para o produto dos números complexos, para que esse produto ele seja considerado fechado, ou seja, para que a gente gere um número complexo a partir do produto, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, quando eu pego aqui o produto A e B vezes CD, ele vai gerar um número complexo cuja parte real é o produto AC menos o produto BD, e a parte imaginária é o produto AD mais o produto BC. E por que ele tem essa forma esquisita? Porque a gente define a unidade imaginária como sendo o quadrado dela igual a menos 1. Né? Essa definição vem lá atrás nos estudos de raízes de equações que não têm soluções reais, e daí elas passavam a ter soluções nos números complexos, né? Quando envolvia ali raízes quadradas de números negativos. Né? Então, uma maneira da gente conseguir extrair raízes foi criando os números complexos, e na definição dos números complexos está embutido que o produto da unidade imaginária por ela mesma é igual a menos 1. No plano, isso seria uma rotação de 180 graus, né? Porque eu estou pegando I, que é uma rotação de 90 graus, vezes I, que é uma rotação de 90 graus. Então, isso gera uma rotação de 180 graus. Então, eu inverto o meu vetor. Né? Como se eu estivesse realmente multiplicando por menos 1, que aí eu gero um vetor oposto. Né? Vocês estão acompanhando, né? Então, é justamente a definição da unidade imaginária que gera essa estrutura diferente aqui nos números complexos. A gente vai ver como que isso acontece. Então, imagine aqui que a gente vai pegar esse número complexo e escrevê-lo na sua forma algébrica como A mais BI. A gente também vai pegar o vetor CD e escrevê-lo como C mais DI. E aí a gente vai efetuar esse produto. O produto de A mais BI com C mais DI. E aí a gente vai ter o seguinte, a gente vai aplicar a distributiva normal, como a gente está acostumado. Então vamos pegar A vezes C,
vamos pegar somando com A vezes DI, depois BI vezes C, vou escrever CBI, mais BI vezes DI. Tá? Só que aí o que a gente vai fazer? Esse I vezes I eu vou separá-los, né, juntá-los, a gente vai ter BD vezes I, só que I vezes I é I ao quadrado, e isso é menos 1. Então aqui eu vou ter menos BD. E a gente vai ter isso, ó, AC menos BD, mais ADI, mais BCI. Então agora eu vou isolar as partes reais e imaginárias. Então essa aqui é toda a parte real, e aqui a gente tem a parte imaginária, AD mais BC vezes I. Então a gente teria isso aqui. Então esse resultado aqui final é exatamente igual a isso aqui. E isso explica porque o produto de números complexos tem essa cara diferente. Não é só simplesmente fazer AC e BD, como seria aqui na soma A mais C, B mais D. Ele tem essa estrutura por conta dessa definição de unidade imaginária. E é assim que a gente chega no produto de dois números complexos. Então é aí que entra o William Hamilton. A ideia do Hamilton era generalizar os números complexos para ver se eles geravam uma estrutura algebricamente fechada e ela teria que representar as rotações tridimensionais. Então ele começa a expandir o conceito de números complexos e primeiro ele cria os tripletos. Então o que seriam os tripletos? Seriam um número hipercomplexo que ele teria uma parte real, uma parte com uma unidade imaginária e uma parte com uma segunda unidade imaginária. Então ele mantinha ali o i quadrado igual a menos 1, ele adicionava uma segunda unidade imaginária, que ele chamou de j, em que j ao quadrado é igual a menos 1, e aí ele teria um tripleto do tipo A mais BI mais CJ. Qual que era o problema dos tripletos? Eles não geravam uma álgebra fechada. Então, por mais que o William Hamilton tentasse trabalhar com os tripletos, o produto entre eles não era fechado nos números hipercomplexos, no caso, né? Então ele não conseguiu muitos frutos trabalhando com os tripletos. Porém, décadas depois, o William Hamilton chegou finalmente aos quaternions. Tá? Os quaternions são estruturas com 4 termos, ou seja, uma parte real e 3 unidades imaginárias. A primeira unidade i ao quadrado igual a menos 1, a segunda unidade seria o j mesmo, dos tripletos lá, j ao quadrado igual a menos 1, e a terceira seria, que ele chamou de k quadrado igual a menos 1. Então todo quaternio teria uma estrutura número real isolado, mais parte imaginária 1, parte imaginária 2, parte imaginária 3. O Hamilton, ele dividia os quaternios em parte escalar e parte vetorial do quaternio. Então, qualquer quaternio teria uma parte escalar e uma parte vetorial. E qual é que foi a grande sacada do Hamilton para conseguir uma estrutura fechada? Ele abandonou a ideia de que o produto entre unidades imaginárias tinha que ser comutativo. E isso realmente sacudiu os alicerces da matemática da época. Quando ele fazia o produto I e J, ele definiu como regra que esse produto IJ valeria igual a K. E se eu fizesse a comutação, em vez de J, fizesse J vezes I, esse produto daria menos K. Então vejam que esse produto ele não é comutativo com essas unidades imaginárias. Da mesma forma, o produto JK valeria igual a I, então o produto KJ vale menos I. E o produto KI vale J e o produto IK vale menos J. Uma maneira da gente decorar, né, existe um método mnemônico que é o seguinte: a gente dispõe IJK nessa sequência e a gente percorre como se fosse um círculo no sentido horário. Então, o produto I vezes J dá o produto K, né? Então, o produto I vezes J dá o produto K, o produto J vezes K dá I e o produto K vezes I dá J. Quando a gente percorrer no sentido anti-horário, o produto muda de sinal. Então, se eu fizer I vezes K, vai dar menos J, porque eu estou percorrendo anti-horário. O produto K vezes J vai dar menos I, e o produto J vezes I vai dar menos K. Então, com essa regra e abandonando a ideia de comutatividade, ele conseguiu uma estrutura fechada, que é os quaternios. Percebam também que, além de não comutativo, ela é antissimétrica, né? O produto IJ é o antissimétrico
do produto JI. Então, numa direção eu tenho um valor, na outra direção eu tenho o valor com o sinal invertido. Tá? E onde que isso é importante? Veja a ideia do Hamilton, veja o que ele conseguiu obter quando ele fez o produto entre dois quaternions puros. O que seriam dois quaternions puros? Dois quaternios sem parte escalar aqui, ó. O Q1 não tem a parte escalar, que seria o W1, por exemplo, e o Q2 não tem a parte escalar dele. É puro complexo, quer dizer, é puro quaternio, é puro hipercomplexo, né? E aí a gente vai fazer o produto K1 por K2 e ver o que isso aqui dá. Em primeiro lugar, a gente vai fazer uma distributiva normal, tá? Que eu já vou deixar aqui. A gente só vai acompanhar o seguinte, ó. x1 vezes x2 está aqui, e vezes i quadrado. x1 vezes y2 está aqui, i vezes j e j. E é assim sucessivamente. x1i vezes z2k está aqui, y1j vezes x2i está aqui, e assim sucessivamente, obedecendo essa ordem. Porque vocês viram que a ordem importa, né? ij é diferente de ji. Então, o que acontece? Ó? I ao quadrado é menos 1, i vezes j é k, i vezes k é menos j, e assim sucessivamente. Então, o que a gente fica é isso aqui. Ó. Isso aqui é menos 1, fica menos x12, i vezes j dá o valor de k, i vezes k dá menos j, j vezes i dá menos k, j ao quadrado dá menos 1, jk dá i, ki dá j, kj dá menos i, e k ao quadrado dá menos 1. Então, o que acontece? Surgiram termos que não estão... Esse aqui e esse aqui não estão relacionados com i, j, nem k. Tá? E todos eles são negativos. Então, eu vou isolá-los separado, inclusive isolando o sinal negativo, e vou isolar os outros termos que têm a unidade imaginária repetida. Então, aqui, ó, menos x1, x2, menos y, y2, menos z1, z2. E para o i, eu tenho y1, z2, tá aqui, e aqui eu tenho menos i, ou seja, eu tenho menos z1, y2, menos z1, y2, que está aqui no i. Para o j, eu tenho z1, x2, tá aqui, e menos j, ou seja, menos x1, z2, tá aqui. E para o k, eu tenho x1, y2, que está aqui, menos y1, x2, que está aqui. Então, o que acontece? O produto de dois quaternios puros gera uma parte escalar e uma parte que é a parte vetorial lá que o Hamilton chamava. Ou seja, o Hamilton chegou à conclusão de que não era possível tratar separadamente essas partes dentro da álgebra de quaternios. Tá? Então, ele chegou a essa conclusão e ele publicou esse estudo sobre os quaternios em 1843. Tá? Foi uma revolução na matemática, esse artigo dele, e mostrou exatamente isso. Essa estrutura, veja que ela é fechada. Né? Eu peguei dois quaternions, no caso eram quaternios puros, e o produto deles devolveu um quaternio, só que um quaternio geral, né? Quaternio com parte escalar e com parte vetorial. É nesse cenário ali, ó, 1844, que vem o Hermann Grassmann e publica o seu artigo De Lineare Ausdehnungslehre, tá? Algo como se fosse uma teoria de extensão linear, tá? Em alemão. O Hermann Grassmann era alemão. Então, o que acontece? Nesse artigo dele, ele faz algo completamente radical, que hoje deu origem ao que a gente chama de álgebra exterior. Independente dos trabalhos de Hamilton, inclusive foi um ano depois, mas ele já estudava isso décadas antes, né, até chegar na publicação do trabalho, ele criou, dentro dessa nova álgebra que ele estava propondo, o que a gente chama de produto exterior. O produto exterior ele tinha uma característica de ser antissimétrico, ou seja, tem ali aquela mudança de sinal quando tu inverte a ordem, e além da antissimetria, ele te dava de bandeja resultados como áreas e volumes sem depender de sistemas de coordenadas. Basicamente, o Hermann Grassmann ele forneceu a linguagem mais adequada para trabalhar com áreas e volumes dentro da matemática de forma algébrica, não de forma geométrica, né? Com desenhos, tudo, de forma algébrica, sem depender de uma orientação específica dentro do espaço. Então, uma coisa pura. Qual que era o problema? Apesar da importância, né, na álgebra vetorial, o Hermann Grassmann ele não tinha uma formação formal
matemática. Ele sofreu alguns cortes, né, de amigos da época, amigos entre aspas, né, das pessoas das universidades onde ele submeteu os trabalhos, tudo. Ele ganhou carreira como matemático. Nos primeiros anos, por exemplo, ele só trabalhou com ensino básico, porque o pessoal achava que as ideias dele não tinham frutos, né, não iam render frutos nunca. Eram trabalhos muito complicados, com uma matemática muito difícil, uma linguagem extremamente complexa, uma notação nova. Então foi um trabalho que se tornou incompreendido para os contemporâneos dele. O Grassmann acabou morrendo como um gênio esquecido. Ele nunca sentiu que o seu trabalho foi valorizado. Inclusive, só realmente anos depois que isso aí foi valorizado. Então, o Hermann Grassmann aqui merece a menção nessa história justamente porque ele expandiu esse conceito de álgebra exterior. Tá? Mas, falando dos quaternions, entra aqui na história os dois principais camaradas que vão fazer a revolução na física e na matemática com a criação da álgebra vetorial. São esses dois aqui, ó, o Oliver Heaviside e o Josiah Gibbs. Tá? Só de curiosidade, a tia do Heaviside, ela era casada com o Charles Wheatstone. Vocês lembram lá da ponte de Wheatstone, que vocês estudam ali no ensino médio, circuitos elétricos e tudo mais? Então, a tia do Heaviside era casada com o Wheatstone. Então, o Heaviside ele se envolveu desde cedo com aplicações práticas do eletromagnetismo, né? Uma teoria que tinha acabado de ser fundamentada pelo Maxwell. Né? Então ele trabalhava desde cedo com linhas de telégrafo, telecomunicações e outras aplicações ali do eletromagnetismo. Já o Gibbs, ele era um cara mais teórico, né? E ele é muito conhecido por suas contribuições na termodinâmica, mecânica estatística, no próprio eletromagnetismo. Tá? Então, o que esses dois, independentemente, eles... Né, mas que conclusão que eles chegaram? Eles observaram o seguinte, ambos cresceram e se desenvolveram ali num momento em que o eletromagnetismo, entre aspas, gritava por uma linguagem matemática mais adequada para tratar as leis de Maxwell. Né? As descrições qualitativas e os malabarismos geométricos para trabalhar com os vetores, né? Força, campo, tudo isso era muito complicado de se trabalhar sem uma linguagem mais sofisticada para trabalhar com isso. Então, o que acontece? O Gibbs e o Heaviside, independentemente, eles perceberam a importância do trabalho do Hamilton e do Grassmann sobre quaternions e álgebra exterior, e eles resolveram, eles viram que isso podia ter aplicações práticas dentro da física. Então, de maneira prática, ambos perceberam que a parte escalar e a parte vetorial ali do produto de quaternions, elas geravam estruturas algébricas que viriam a simplificar alguns conceitos da física, como torque e momento angular, por exemplo. Tá? Então eles acabaram fazendo algumas adaptações nessa álgebra de quaternions que culminou no nascimento da álgebra vetorial como a gente conhece hoje. Então, em primeiro lugar, eles separaram a parte escalar e a parte vetorial dos quaternions. Né? A parte escalar ela seria o que ele chamou de produto escalar, e a parte vetorial se tornou o que ele chamou de produto vetorial, que eles chamaram. Né? No produto escalar, eles eliminaram aquele sinal negativo e substituíram as unidades imaginárias pelos versores da base cartesiana. Então, basicamente, o produto escalar ficou definido como o negativo da parte escalar do produto de quaternions, x1 vezes x2, mais y1 vezes y2, mais e1 vezes e2. E o produto vetorial ficou a parte vetorial do produto entre quaternions, que tem essa estrutura, onde i, j e k eles são os versores da base cartesiana. Acontece, pessoal, que o produto vetorial ele é um caso muito particular e específico dentro da teoria da álgebra exterior do Grassmann. Então, o produto vetorial ele só existe em 3 dimensões. Na verdade, ele existe em 7 dimensões também, só que 7 dimensões não tem nenhuma importância física. Né? A importância física é dentro do mundo tridimensional. Então, ele só existe para nós aqui, na prática, em 3 dimensões. E ele é uma construção que está muito associada a um produto antissimétrico, vai nos dar noção de áreas e volumes, como a gente vai ver nas aplicações de produto vetorial e de produto misto, um produto envolvendo produto escalar e vetorial ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Ele é uma construção que não é fundamental. O fundamental é área, volume, orientação, né? E antissimetria, que é isso que está na álgebra exterior. O produto vetorial ele é uma construção em cima disso. O vetor que é formado, né? Esse aqui vai gerar um vetor, né? Eu tenho coordenadas para cada eixo, então eu vou gerar um vetor. Esse vetor, ele é um vetor que depende de uma orientação arbitrária. Ele depende de uma convenção.
Então, fisicamente, ele é dispensável como um auxílio para simplificar notações, tá? Torque, momento angular, rotacional de campos, por exemplo, são estruturas que nascem de produto vetorial. Na verdade, elas já existem sem a necessidade de produto vetorial. Só que a caracterização se torna muito mais complexa e depende muito de argumentos geométricos. Tá? Para a gente simplificar, a gente precisaria caracterizar de forma algébrica, e é aí que vem a importância do produto vetorial. Então, pessoal, eu trouxe essa aula, né, mais contando a história, para a gente entender de onde que vem essas definições, para a gente poder trabalhar diretamente com essas definições. Tá? Na próxima aula, quando a gente for falar de produto vetorial, eu vou trazer essa definição, mas aí eu vou trazer um mnemônico que tem em qualquer livro, que vai ajudar a gente a decorar essa definição com o auxílio da ferramenta dos determinantes. Beleza? Por hoje é só. Espero que essa aula contribua de alguma forma para o conhecimento de vocês. Não está ali no livro. Eu me baseei em um artigo da Sociedade Brasileira de Física, mais alguns estudos dentro de alguns livros que eu tenho de História da Física, História da Matemática. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo esse artigo da Sociedade Brasileira de Física, um artigo aberto, tá? Acesso gratuito. Daí vocês dão uma olhada ali na história para se inteirar um pouco melhor, tá? Para complementar, né, as informações desse vídeo. Beleza? A gente se vê nos próximos vídeos e até mais!